Boa noite a todos. Eu quero agradecer por esta oportunidade de estarmos novamente juntos para uma reflexão. E o tema escolhido para a nossa reflexão de hoje é renovação. Elevemos assim, então, para iniciarmos os nossos pensamentos a Deus, pedindo que Deus esteja nos amparando, nos auxiliando, nos equilibrando em nossos lares, junto aos nossos familiares, trazendo o conforto, o amparo, a paz, a saúde e tudo mais, Senhor, que cada um sabe que está necessitando desse seu auxílio. Esteja conosco, nos inspire e que essa reflexão desta noite possa nos trazer uma centelha de renovação, que possamos sair deste momento de reflexão motivados de fazermos algo por nós e pela nossa transformação. E assim, agradecidos, damos por início a essa reflexão sobre renovação. Muito obrigada, Senhor, por esse momento. E para iniciarmos essa reflexão, eu trouxe uma passagem do livro Evangelho por Emmanuel. É uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, que se chama Mudança e Proveito. É um trecho de Romanos, capítulo 6, versículo 4. E diz assim: renovação não é alterar o caminho, porque estejamos sobre as consequências de ajustes e decisões abraçadas por nós mesmos, com vistas à nossa melhoria espiritual. Muito mais que isso é aceitar varonilmente as ocorrências adversas, os golpes da estrada, os desafios da prova e as crises da existência, incluindo as mudanças a que penúria, abandono, enfermidade ou desencarnação nos constranja, procurando servir mais e melhor no plano de evolução e trabalho em que a providência divina nos colocou. Transformação permanente por dentro, metamorfose da alma que encerra consigo bastante poder para transfigurar dificuldade em lição e sombra em luz. Reformemos sentimento, ideia, observação, expressão e discernimento, descerrando portas e janelas sempre novas em nosso mundo íntimo, para que a vida nos acrescente os recursos de conhecimento, receptividade, visão e interpretação, mas sejamos fiéis aos nossos compromissos até o fim. Como nos aponta essa leitura, a renovação, então, não implicará em destruir o que já fomos, em alterar o caminho, mas sim em darmos uma nova direção e um maior aproveitamento de tudo aquilo que já conquistamos, aceitando sim as adversidades, as crises, mas servindo mais e melhor no plano de evolução que a providência divina nos colocou, nos mantendo sempre fiéis aos compromissos assumidos com a evolução. Então aqui tem um chamado muito grande a esse trabalho de renovação, pois a cada dia a vida se renova. Um exemplo dessa renovação diária está na natureza, que nos fornece de forma constante excelentes lições.
E nós, muitas vezes, distraídos, ignoramos o que nos é ofertado a cada amanhecer. A fim de constatarmos essa renovação, convido-os nesse momento, a uma observação pelas condições, né, de estarmos aqui apenas mentalmente nesse momento, para que depois, sempre que possível, façamos ao vivo e a cores. E quais são essas renovações ofertadas pela natureza a cada amanhecer? O sol, que nasce e se põe, e muitas vezes sequer vemos isso, sequer observamos a sua magia e a sua beleza. A fauna e a flora se submetem ao rigor do inverno, hibernam, parecendo morrer, e ressurgem aos toques da primavera, nos apresentando a perseverança na luta pela vida. As estações que sucedem nos falam da obediência às leis previamente estabelecidas pela divindade. Botões se abrem nos jardins, nas ruas, nas praças, sem nenhum aplauso de nossa parte. Flores deixam cair as suas pétalas, colorindo o chão, e nós simplesmente pisamos sobre elas algumas vezes sem nos permitir sentir o perfume ou observar as suas cores. Frutos chegam à nossa mesa sem que, muitas vezes, sequer nos damos conta do seu cheiro, do seu sabor, de suas cores, texturas que possuem. O ar que inalamos em todos os lugares, todos os dias, entra e sai de nossos pulmões sem qualquer movimento de gratidão ou de louvor ao Criador. A água que chega em nossas torneiras, abastecendo o nosso lar, saciando a nossa sede, é sorvida com automatismo. Não nos encantamos com a preciosidade desse líquido ou pela forma como nos chega das fontes, dos rios, dos reservatórios. Tudo bem que nos últimos tempos, nós que temos aqui, principalmente no Paraná e algumas outras regiões do nosso país, vivido a falta da água, o racionamento, até temos prestado um pouco mais de atenção e dado um pouco mais de valor. Mas realmente a gente só valoriza quando algo nos faz falta. E eu acho que nesse momento, tanto o ar quanto a água, a gente tem dado nos últimos tempos, né, nos últimos meses, um pouco mais de valor. A falta do ar, tão sentida nesse momento de pandemia, que nos assusta, não é mesmo? E também a falta de água. Mas de um modo geral, nós não temos prestado, né, com algumas exceções, muita atenção naquilo que a natureza nos fornece gratuitamente todos os dias. No céu, cores se revezam, desde a aurora até o final da tarde. Pássaros cantam nos diversos caminhos por onde transitamos. Os mares beijam as praias, o planeta abraça os oceanos e esses abraçam com carinho os continentes. Lagos espelham o céu azul. Chuvas amenas ou torrenciais surgem para promover a renovação do solo, das plantas. Ventos e tempestades tentam estabelecer algum diálogo conosco e não vemos nem ouvimos nada muitas vezes. Animais nos fazem companhia, dotados de sensibilidade e também de uma centelha espiritual, ajudam a dar sentido aos nossos dias. Quase sempre não correspondemos ao que eles nos oferecem.
entre tantas outras que, se fôssemos listar, encontraríamos e que nos passam, por muitas vezes, despercebidas. E nós? Qual a renovação diária que fazemos? Nossa vida também necessita de processos de renovação, pois o supremo objetivo do homem na Terra é o da sua própria renovação. Aprender, refletir e melhorar-se pelo trabalho que dignifica, eis a nossa finalidade, o sentido divino da nossa presença no mundo. Precisamos urgentemente nos despreender dos costumes, crenças, tradições, vícios que nos mantêm presos ao chão da ignorância. E somente a esses que realmente nos trazem prejuízo, não é mesmo? Este é sim um processo doloroso, porque esse processo demanda esforço e muita vontade. É preciso que nós nos sintamos insatisfeitos muitas vezes conosco mesmos e desejemos crescer um pouco mais. Sentir-se incompleto com um só livro, com um só pensamento, com uma visão somente. É necessário pensar além das ideias comuns e acreditar que se pode mudar, não importando se nos encontramos nos áureos dias da juventude, nos vibrantes dias da madureza ou na esteira da velhice. Sempre é tempo de atender aos apelos do progresso, estar sempre pronto para aprender, reaprender e melhorar-se. É necessário refletir, trabalhar, não se permitindo jamais permanecer no comodismo. Enquanto dispomos do corpo físico e das horas terrenas que nos são possibilitadas, que não nos acomodemos, negligenciando a nós mesmos. Que não nos permitamos nos sentir bem sem esforçar-se por se desenvolver nas áreas do bem e no serviço ao próximo. Que não nos permitamos ser surpreendidos a dormir enquanto é tempo de crescer e tempo de progredir. Precisamos buscar a sabedoria, precisamos cultivar a inteligência. São tantos os recursos disponíveis. De um modo geral, passamos muitos anos em bancos escolares aprendendo sobre os mais diversos temas, conteúdos. Frequentamos espaços voltados à religiosidade, na busca por lições sobre a espiritualidade. Grande parte dos nossos dias estamos em locais de trabalho, aprendendo sempre. Realizamos tarefas voluntárias e aprendemos com o próximo lições que nos são valiosas. Na convivência com os nossos familiares, desfrutamos do amplo aprendizado acerca dos relacionamentos e dos sentimentos. E não podemos esquecer das tantas exigências mais ou menos exitosas dos desacertos praticados e das suas consequências. Já experimentamos dor, carência, falta de saúde, desilusão amorosa, perda de entes queridos. E o que fazemos com todos esses conhecimentos e com essas experiências adquiridas? O que estamos fazendo? Estamos nos servindo deles, conhecimentos e experiências, para a nossa transformação moral? Para fazer uma mudança de rota? Estamos alterando os nossos comportamentos inadequados? Estamos educando os nossos pensamentos indevidos?
Estamos nos esforçando para sermos melhores a cada dia? Estamos realizando esse processo de melhoria na nossa forma de ser e de agir? Portadores de inteligência que somos, devemos nos servir da nossa inteligência para nos renovarmos. É muito importante nos indagarmos o quanto aproveitamos dos conhecimentos e experiências de nossas vidas para concretizarmos efetivamente a mudança necessária. Muitos são os caminhos para essa transformação. Precisamos refletir onde queremos chegar e traçar uma rota mais apropriada e adequada para alcançarmos esse objetivo. Isso nos exige dedicação, esforço, e atualmente esse chamamento para a renovação, ele está sendo urgente em toda a humanidade. Vigilância, disciplina, persistência, são valores que podem nos auxiliar nesse processo de renovação. A mensagem trazida pela pandemia é clara, mas requer de nós sensibilidade, olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração para sentir, além de mãos para agir. Porque essa renovação não será possível sem que haja um ser humano mais fraterno, mais solidário, mais amoroso e gentil com todos os seres da criação. Um ser que saiba respeitar, conviver e aprender com as diferenças, sem aceitar injustiças. Essa parada obrigatória que tivemos todos esses meses nos tem proporcionado reflexões mais profundas que aquelas que costumeiramente tínhamos. Será que estamos atentos a essas reflexões que por todos esses meses que fomos obrigatoriamente fechados, em nossas casas, tendo que mudar as nossas rotinas, a conviver com várias mudanças? Conseguimos de fato fazer uma reflexão sobre o que está tentando nos mostrar tudo o que temos vivido? Precisamos deixar de agir como consumidores, atendendo a necessidades importantes e necessárias, mas que não são suficientes para a construção de um mundo com mais compartilhamento e com menos acumulação. Precisamos urgentemente de mais cooperação e de menos competição. Um mundo com mais nós e com menos eu. Pois somente quando vivenciamos verdadeiramente os ensinamentos do Cristo, alcançaremos a renovação necessária em nós mesmos, na família, na sociedade, na humanidade. Não podemos nos esquecer da generosidade do Cristo que desceu das esferas de luz da espiritualidade superior até a Terra, trazendo para nós orientação na direção do aperfeiçoamento. Não podemos esquecer do que ele nos disse, do brilhe a vossa luz, sendo essa uma palavra de ordem enérgica e suave que Jesus nos colocou. Fica aqui então o meu convite para que busquemos empreender essa renovação ainda hoje. Afinal, somos espíritos, os seres inteligentes da criação, e não podemos nos esquecer que a reencarnação já é uma maneira
de fazermos uma renovação, que não percamos essa oportunidade. E para concluir, eu quero ler uma mensagem que se chama Renovação. Ela está nos momentos de reflexão, psicografia de Chico Xavier, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. Em qualquer plano ou condição de existência, estamos subordinados à lei da renovação. À vista disso, sempre que nos vejamos inclinados a envaidecer-nos por alguma coisa, recordemos que nos achamos inelutavelmente ligados à vida de Deus, que a benefício de nossa própria vida, ainda hoje, tudo pode rearticular, refundir, refazer ou modificar. A bibliografia utilizada para essa reflexão foi o Evangelho por Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Estudando o Evangelho, de Martins Peralva, Nossas Riquezas Maiores, Espíritos Diversos, psicografia de Raul Teixeira, Jornal Mundo Espírita e Momento Espírita. Eu fico imensamente grata por esta oportunidade e que possamos, um pouquinho a cada dia, buscarmos a renovação, começando por nós mesmos. Muito obrigada.